Olá, eu sou a Luca e esse é o Cada Caso um Caos, né? Uma série semanal que fala sobre os méritos e também as dificuldades dos artistas, com um olhar mais ali para o psicológico e comentários do psicanalista e professor Mário Sérgio Picorelli. Né? Eu também estudo psicologia, trabalho na Rádio Rock e a produção são dos queridos aí o Rafa Bolo e o Cido Nico, da Pombo Produções. Hoje vamos falar sobre o vocal de uma das principais bandas, né, de hard rock desse mundão aí, Jon Bon Jovi, do Bon Jovi. John Francis Bon Jovi Jr. nasceu no dia 2 de março de 1962 em New Jersey, nos Estados Unidos. Ele tem dois irmãos, né, o Anthony e o Matthew. Os pais já eram, assim, fora da curva, né? A mãe, a Carol, foi uma das primeiras coelhinhas da Playboy, olha isso. E o pai, o John Francis Bon Jovi Sr., era barbeiro da Marinha. E o tio-avô, por parte do pai do John, era apenas o Frank Sinatra. O John, aos 6 aninhos, era um molequinho fofo, né? Assim, que ele queria ser apenas assim, um físico nuclear. Mas pouco tempo depois, ele já começou a mudar de ideia, aí ele se fantasiava de cowboy e imitava os atores ali da época, depois fingia que estava cantando para multidões, enfim, ele queria ser famous. A família era super gente boa, apoiava o filho e achava mó barato, assim, tudo que ele fazia. Aos 7 ele ganhou uma guitarra, ficou louco, tocava direto. Cresceu, lá pelos 13, começou a tocar violão, piano e mais uma par de instrumentos. Nessas, o John estava mandando super bem, né, nisso. Violão, piano, aprendeu, sei lá, gaita, percussão, trombone, bateria, foi se engedrando na música, estava curtindo. E ele começou a cantar mesmo ali aos 15 anos. Os primeiros shows foram numas festinhas, assim, de New Jersey, né, e nos bailes ali de escola. Ele estava pirando em música, o boletim ali que estava sofrendo. Então os pais falaram para ele, ó, não vai dar para você ficar nessas, né? Não vamos passar pano para você. Você vem com essas notinhas mequetrefe e quer ficar no vidão? Não vai rolar. Então, ó, você vai ter que pelo menos trabalhar com alguma coisa. Então, assim, ele teve vários empregos temporários, né? Ele trabalhou como zelador em uma usina de energia. Ele trabalhou numa sapataria, vendeu hambúrgueres, lavou carros, enfim, meteu louco, fez um monte de coisa. Aí, com 18 anos, em 1980, Jon Bon Jovi foi para Nova York e ancorou por lá. Aí ele começou a trabalhar no estúdio do primo, né, o Power Station, né, esse estúdio já era, assim, super fodaralho. E o primo dele era, assim, faixa preta. O Tony Bon Jovi, pra você ter uma ideia aí da capivara dele, produziu nesse estúdio aí Pet Sematary, dos Ramones, né, vários sons do Hendrix, da Gloria Gaynor. Os caras que iam gravar com ele eram uns tipinhos, assim, isso já na época do Jon Bon Jovi, quando ele trabalhava ali, né, de faz tudo, era Aerosmith, Ozzy, Rolling Stones, Talking Heads, enfim, ele já era um pota produtor, né? O John era um hold ali do estúdio, fazia um monte de coisa, era graxa da graxa, né? Ele fazia faxina, fazia café, saía para comprar cigarro para os artistas e os funcionários também do estúdio. Era invisível, assim, para muitos também. Trabalhava o dia inteiro e nas horas vagas ficava pescoçando ali para saber como que funcionava essa parte, assim, de gravação. O John morou nesse estúdio, dormiu no chão por 2 anos seguidos. Depois de um tempo, ele mudou para um quartinho lá do lado de fora do estúdio e pediu pro primo se ele podia gravar algumas musiquinhas, assim, né? Aí o primo falou, tá, vá lá, vá. E aí ele gravou uma fita com umas músicas e ensaiava no próprio estúdio, quando tava ali no vácuo, sem ninguém, né, ali nas gravações. O John tinha uma banda que chamava The Wild Ones. Nessa banda tinha um amigo, David Bryan, e o Dave Snake Sabo, futuro guitarrista do Skid Row. O John mostrou a fita com 3 sons pro primo, que falou pra ele, olha, essa Runaway eu acho que pode dar game. O John então desovou essa fita em tudo que foi rádio e todas, assim, deram um super Ignore User. Ai, nada a ver esse som. Como ele não conseguiu trampo nenhum, o John foi tentar a carreira solo no cinema e fez um teste pro espetacular Footloose. Mas nada de chamarem ele também. Até que um cara do estúdio onde o John trabalhava colocou a fita com Runaway num concurso de rádio. Um locutor ouviu, amou e começou a tocar na rádio. E aí a música virou um sucesso absurdo e todas as outras rádios começaram a tocar. Obrigada, seu locutor! Eles gravaram um vídeo que rodou o mundo. Eu lembro até hoje, assim, muito. Eu amava esse som. Até hoje eu gosto. Passava no Clip Trip, né? No programa do Kid Vinil. Quem lembra disso? Ó, na época não tinha MTV, né? O Jon Bon Jovi com umas regateiras brancas, assim, ó, com a penugem no peitoril de fora, as cabelas toda repicada, boba, com a calça, assim, apertada, né? A calça fechada ali no vácuo. Mas assim, eu achava o máximo. E eles tocavam muito, o Joe cantando ali sempre foi sensacional. Pronto, enfim, fecharam a formação clássica com o Alec no baixo.
O batera Tico Torres, que já tinha gravado com Miles Davis, né, tocado com o Marvelettes, com Chuck Berry, enfim. O eterno tecladista, o David Bryan, e o genial Rich Sambora, né, que falou pra ele: mano, a gente vai se dar mó bem nessas composições, pode abraçar aqui, ó, Is We. Não deu outra. Mas os 2 primeiros álbuns não foram muito bem, né? Na verdade, assim, né? De venda mesmo. Mas o terceiro, que é esse aqui, ó, Slippery When Wet, foi um absurdo de vendas, né? Assim, tá na lista ali dos álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. Tem sons, assim, incríveis. Foi um dos mais vendidos da história do hard rock, né? Tem Give Love a Burning, Living on a Prayer, I Die For You, eu amava essa música, eu tenho aqui no ano ainda que eu comprei. 88. Bom, aí ele chamou o Desmond Child para ajudar nas composições, indicação do Gene Simmons, né, para fazer o próximo disco ali. Inclusive, ó, o Gene Simmons tá aqui no Cada Caso um Caos, o episódio, um dos, sei lá, um dos meus xodós, assim, adoro esse episódio. Ficaram anos fazendo tour, ganharam milhões e lançaram o New Jersey, né, também tem esse disco e esse nome, assim, para mim é automaticamente ligado ao Bon Jovi. Pode ser qualquer notícia sobre o estado ali que me vem na hora a banda. Outro sucesso astronômico, né? Geral pirava naquele jeito que vinha desde o primeiro álbum, que ele dava aquela andadinha, né? Meio chão tá quente. Ei, ui, ai, aquele jeitinho lá. E aí eles fincaram a bandeira, assim como uma banda que veio pra não ser esquecida, né? Bad Medicine, Born to Be My Baby, I'll Be There For You, Blood and Blood, enfim, hitão, assim, um atrás do outro. O negócio foi avassalador, tocaram no mundo todo, inclusive aqui no Hollywood Rock. Bom, o sucesso foi tão gigante que a banda quase acabou. Foi super exaustivo, né? O John disse que nessa fase ele chegou a beber, assim, mais que o normal, assim, muito. Super cansado, a voz não estava dando conta, o estresse estava no talo, a banda tinha se transformado, assim, numa máquina mesmo, né? E eles ficaram muito maiores do que eles poderiam imaginar. Para aguentar esse tranco, o John começou a tomar muita anfetamina e depois, para conseguir dormir, começou a tomar muito remédio para dormir. E ficou um tempão nesse looping. O John resolveu dar um tempo, largou o exagero nas bebidas, deixou os remédios e qualquer tipo de drogas, isso em 1980. E aí ele saiu em carreira solo, aliás, em 1990, e saiu em carreira solo, né? Eu não vou entrar na discografia, porque tem muito vídeo aí que você acha no YouTube sobre isso. Aí o John Bon Jovi disse que a banda só não acabou de vez nessa fase porque eles contrataram um psicólogo. E disse que, assim, isso salvou a banda do fim, né? Eles falam que esse foi o segredo mesmo, assim, da banda ficar aí funcionando por muito tempo. Um dos resultados foi entender que, no caso deles, para a banda funcionar, não dava para ter uma democracia, sabe? Tipo, são 5 caras, cada um querendo uma coisa diferente e por isso eles não saíam do lugar. Então o John, ele cita um pensamento interessante ali, né, na linha do Henry Ford, né, o fundador da Ford. É preciso ter um técnico, né, alguém ali que lidere a história. E no caso, esse alguém é ele. A banda concorda que desde o começo o combinado realmente foi esse, né? E que, na verdade, a visão do John tá funcionando aí há 40 anos, cara. Então, dentro do Bon Jovi, eles topam essa pegada, mas cada um ali pode, por fora, fazer o projeto musical que quiser e de boa. Na época que ali era tudo mato, se você for puxar a capivara dele, você vai ver que o John Bon Jovi chegou a ter passagem na delegacia, né? Falar, o John Bon Jovi foi preso 2 vezes. Não é que ele foi preso. Ele tomou uma canseirinha, assim, mas tudo por besteirada, né? As duas nos anos 80. A primeira vez ele tava pagando de camelô, vendendo pôster pirata do lado de fora do Madison Square Garden, porque ele queria juntar dinheiro para assistir o show do Bruce Springsteen. E na segunda vez, o John foi preso quando ele e a Dorothea estavam numa pista de patinação no Central Park, bem louco de cachaça e sem documento nenhum. O John, assim, ele chegou a beliscar várias famosas, né? Tipo a Diane Lane, a Cindy Crawford, mas ele gostava mesmo era de uma campeã de karatê ali, uma namorada da escola, que é ela, a Dorothea Hurley. Eles têm a mesma idade, né? Se conhecem desde o colegial, até que depois de fazer várias baguncinhas ali, né? Quando ele tava com uns 27 anos, um sucesso absurdo, né? Tipo, 89, ele voltou da tour, foi pra casa da Dorothea, se declarou e falou, né? Venha! Aí eles foram pra Las Vegas e se casaram na capela de casamento ali, né? O Graceland, com a bênção de um sósia do Elvis, aquelas coisas. Sem ter uma aliança pra fazer uma cena ali na cerimônia, enfim, foram metralhados por todos os lados, a família ficou ofendida, os produtores da banda ficaram potos, e o John disse basicamente, eles que lutem, casei. Resultado, eles são casados há
até hoje e são conhecidos assim por serem o casal que está há mais tempo ali no mundo do rock, né? São 40 anos juntos, sendo 30 de casados, né? O John e a Dorothea têm 4 filhos, né? Os meninos, o Jacob, o Romeo e o Jesse, e mais uma menina, né? Que é a mais velha, a Stephanie. Agora, é aí que tá, né? Perrengue traumático mesmo que o John teve na vida, que ele tentou meio que dar uma muqueada, esconder isso da mídia, mas não conseguiu. Foi a overdose da filha, né, a Stephanie. Isso foi em 2012, quando ela tinha 19 anos só, né? Ela foi encontrada inconsciente num quarto do alojamento que ela estudava. Foi então levada ali com urgência para o hospital mais próximo, depois de sofrer uma overdose de heroína. A Stephanie, que é super chegada no pai, também tomou vários processos judiciais por causa dos antecedentes com o uso de drogas. No quarto, a polícia encontrou heroína e maconha, além de outras drogas sintéticas, né? Ela chegou a ser presa, mas foi solta logo na sequência ali. As acusações foram reduzidas de acordo com a lei do bom samaritano, né? Que é uma lei que tem lá no estado de Nova York. Ela ficou longe das drogas desde então, né? E uma das palavras que o John usou para classificar mesmo assim essa história que aconteceu foi tragédia. Ele também comentou que foi o pior telefonema que ele recebeu na vida, né, quando isso aconteceu. O John falou que foi um baque, porque ele não fazia ideia que a filha dele usava qualquer tipo de drogas até aquela noite, e que o incidente despertou nele, assim, essa questão do abuso de drogas na juventude, né? Ele falou, o problema é muito mais recorrente do que eu imaginava. E o John falou uma coisa interessante, que ele fala assim, que ele não consegue superar o fato de tantas pessoas que ele foi encontrando terem dito para ele, olha, meu filho também, ou minha filha já passou por isso, ou quase passou, né? Ou também usa, ou qualquer outra coisa ali relacionada ao uso de drogas pelos filhos. Ele ficou super impressionado com o volume disso, né? E ele fecha dizendo que tem muita pressão nas crianças de hoje em dia. Bom, agora ela tá ótima, tem inclusive um vídeo muito legal da Stephanie aí, ó, dançando com o Joe num show dele em Las Vegas. Você vê ali a sintonia dos dois, né? Dá super pra ver como tem muito amor ali, né? O John Bon Jovi é muito fodaralho, né? É um ícone, canta muito, né? Com esses dentão de mentex dele. Além de cantar muito, compõe com maestria, né? Toca muito bem também, é super educado, né? A banda também é incrível, né? Eles ao vivo são fenomenais e sempre que tiver show, se puder ir eu vou, já fui em vários, quero ir mais pra sempre. O John é assim rico, nível assim, meu Deus, comprou na quarentena uma mansão de 43 milhões de dólares, né? Equivalente aí, sei lá, quase 230 milhões de reais. Também tem uma moradia desse mesmo valor em New Jersey, que é assim também é surreal, assim, quartos gigantescos, banheiros, nossa, uou. E ele assim faz também inúmeros trabalhos filantrópicos, né? Doações assim de milhões de dólares. Desde 2008 ele tem a John Bon Jovi Soul Foundation, que já ajudou a fornecer suporte para mais de 700 unidades de moradias populares. Agora na quarentena, por exemplo, ele abriu mais uma filial da JBJ Soul Kitchen em New Jersey, né? Um restaurante que não tem assim preços para as refeições que eles estão servindo, né? Os estudantes, professores e residentes da cidade podem pagar pela comida fazendo doação sugerida de $12 e quem não tem dinheiro trabalha voluntariamente no restaurante ou outro lugar ali no campus para custear o custo do rango. 1 hora de trabalho voluntário nesse restaurante dá direito a 4 refeições, né? Nesse período, ele mesmo estava indo lá ajudar a lavar os pratos ali, ele que foi. Tem até uma foto que a esposa dele tirou ali, meio sem ele ver e tal. Bom, a gente viu aí várias ações filantrópicas, né, do John Bon Jovi, principalmente agora na pandemia. Quer dizer, ele não pega tudo para ele, né? Ele reparte. E isso tem um nome que é altruísmo. Dá pra gente saber um pouco mais sobre esse sentimento tão bonito, né? Esse sentimento tão nobre, para falar sobre. Vamos com ele, nosso querido professor e psicólogo, o mestre Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Bom, hoje temos o Bon Jovi e sua pergunta, Luca, é sobre o altruísmo. O altruísmo é um comportamento encontrado nos seres humanos cujas ações voluntárias beneficiam outros e é, muitas vezes, percebida como um sinônimo de solidariedade. Lembro aqui de personagens notoriamente altruístas que dedicaram suas vidas em prol de causas humanitárias, como a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce e o Bon Jovi, como a Luca nos relatou. Na pandemia em São Paulo, surge a figura fantasticamente altruísta do padre Júlio Lancelotti, assim como vários heróis anônimos que trabalham contra a peste nunca curada nesse país, que é a fome. Parece que o sentimento de altruísmo também existe em outras espécies, por exemplo, com a baleia jubarte. Há relatos que descrevem que, em 2009, na Antártida, uma foca ficou encurralada num bloco de gelo pelas baleias orcas,
que são baleias assassinas. A baleia jubarte, percebendo a situação, foi lá, protegeu a foca encurralada, usando barbatanas para mantê-la longe das baleias assassinas. Como todos sabem, o oposto do altruísmo é o egoísmo, mas não há necessidade de falar sobre ele aqui. Vale a pena, isso sim, comentar o quando o sujeito se esconde dentro do altruísmo para não enxergar seus aspectos internos mais sombrios. Por exemplo, quando o sujeito procura vender uma imagem pública, vaidosa, de altruísta. Vejam como eu sou altruísta. Quanto a isso, Cristo nos alerta. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. Outro exemplo é quando o altruísmo tem a finalidade de manter para a pessoa que se crê altruísta uma imagem intocada de perfeição. Imagem essa que, se não for bem preservada, pode fazer o sujeito desabar em uma angústia terrível. Não é necessário você, eu, todos, ganharmos o título de altruísta. O altruísmo pode ser espontâneo, pode estar na simplicidade, pode surgir de repente quando você decide assim. Ao invés de eu ir em um grande supermercado, vou comprar do comerciante local. Isso na pandemia faz uma enorme diferença. Ou quando você escuta com atenção a angústia do outro, ou quando, em um dia qualquer, você resolve se tratar bem. E por aí vai o altruísmo. Beijo a todos! E aí, curtiu? Então comenta, compartilha, né, Nuninho? E me segue no Insta, luca@89fm. Mário Sérgio Picorelli tá no Facebook. E o Silvio da Pombo Produções também tá no Face. Valeu demais. Tá bonito.